Favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Do Galo, do Galo e alto, alto, tá? Alto demais, hein? Altão. Alto E aí, demais. você vê valor em algo a favor do Corinthians? Dá pra confiar num golzinho do Corinthians? Pela... Bom, falando de Brasileirão, duelo alvinegro, tá? Atlético Mineiro e Corinthians, lá na Arena MRV, sábado, 9 da noite. Jogo pela 10ª rodada. Também é importante lembrar o contexto, porque as duas equipes jogam pela Sul-Americana precisando do resultado também no meio de semana, né? Então podemos ter aí times poupando algumas peças, jogando com time misto nesse confronto, Matheus. Pois é, importante destacar esse ponto aí, né? Temos um Atlético e Corinthians que pode ser que não tenha tantas grandes emoções como poderiam ter em condições normais, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor, ver como chegam aí as equipes, como estão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético ali, lado a lado, os dois com 13 pontos marcados, né? Em 8º e 9º lugar. Os dois times com 4 vitórias, um empate e 3 derrotas, é isso mesmo? Isso, deve ser por aí. Bom, vou para os confrontos, né? Atlético Mineiro que empatou o clássico, né, no Brasileirão com o Cruzeiro, 0-0. Focando aí no Brasileirão, né? Antes ganhou do Flu. Ganhou do Flu em casa, né? Ganhou do Juventude. Ganhou do Juventude, enfim. Empatou com o Mirassol. Em casa ele ainda não perdeu, mas também ele não consegue também... Teve alguns tropeços. A Vitória, por exemplo, Sim. empatar em casa, Empatou não em foi um casa bom com Vitória, resultado. 2-2. Enfim, mas jogos que tendem a ser movimentados, mas tem aquela questão, né, de ser um jogo ali mais atípico, porque tem a atenção dividida aí com Copa Sul-Americana, como é o caso do Corinthians também, que a gente vai ver agora, né? Não, eu só ia falar isso no Campeonato Brasileiro, o sistema ofensivo do Galo, eu acho que deixando mais a desejar do que se esperava dele, tá? Sim. Não fez contra o São Paulo, aí fez dois contra o Vitória, beleza, mas em casa. Não fez contra o Santos, só fez um ali contra o Botafogo, né? Aí o 2-2 foi contra o Mirassol, só fez um contra o Juventude. Ele marca muitos gols na Sula, né? Ele Isso. marcou 3 no Iquique, marcou 3 no Caracas, marcou 4 no Iquique no primeiro turno, mas no Brasileirão, ofensivamente, deixando um pouquinho a desejar aí quando os jogos são mais complicados. Muito bem. Vamos ver o Coringão aí, né, que venceu o Santos por 1-0, no Campeonato Brasileiro perdeu do Mirassol, né, 2-1, venceu o Inter 4-2, aí perdeu do Flamengo. Tem aquilo, o Corinthians Fator casa, né? O fator casa pesa muito pro Corinthians, né? Ele consegue vencer em casa, mas fora já não faz a mesma graça, né? Pois é, os últimos 4 jogos ele venceu os 2 em casa, perdeu os 2 fora, né? Venceu os 3 em casa, né? Que ele ganha também do Sport. Aí antes disso que ele havia perdido pro Flu. Então assim, é bem esse padrão mesmo. Isso aí é o Corinthians. Muito que teve a mudança de Dorival, né? Deu até uma melhorar, a gente pode tratar como uma leve melhora. Ainda não empolgou. Mas né? ainda não empolgou tanto. Deu uma melhorada, mas ainda não engatou de vez. Momento Bet Nacional, o favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Do Galo, do Galo e alto, tá? Alto demais, hein? Altão. E aí, você vê valor em algo a favor do Corinthians? Dá pra confiar num golzinho do Corinthians? Pela questão da defesa, né, do Galo também não sei. O gol do Corinthians paga bem, mas ainda assim eu tenho um receiozinho, tá, velho? Acho que pode ser um jogo muito parecido com foi o Atlético e São Paulo, né, um 0-0. Exato, e também tem o fator Sul-Americana. Eu me apego muito a isso, tá? E a gente poderia muito bem ir aqui no under 2,5. Mas, ao meu ver, como o Corinthians não tá passando essas confiança toda e fora de casa nem essas grandes coisas também, melhor do que pegar o menos 2,5, ao meu ver, a gente é melhor a gente combinar o dupla hipótese do Galo com menos de 3,5 gols no jogo. A odd não é tão alta assim, 1,47, mas, velho, eu acho tão mais seguro, tá? Vai que seja um 2-1 Galo, né? É um jogo Acho difícil porque a gente não sabe viável. até que medida os times vão poupar, né? Pois é. Então tem essa questão. Atlético no meio de semana pela Copa do Brasil, um jogo muito mais difícil do que em tese o Corinthians, Sim. né? Então isso pode nivelar aí para esse confronto a questão de um time poupar menos, outro mais. Então Sim. acho que essa fica mais segura. Tem até o 2-1, né? No Brasileirão... A grande questão aqui do under 3,5 duplado com dupla hipótese seria o 2-1 do Galo a gente colocar no bolo, né? Que eu acho que é um palpite que pode acontecer, tá ligado? Até pode ser 3-0 o Galo também, mas eu já acho mais difícil, né? Enfim, eu acho que acaba sendo de fato mais seguro do que o under 2,5. Muito bem. Então, de cada daí para o duelo de alvinegros pelo Brasileirão.